Horas e 6 está no ar uma edição do programa Café Debate até às 19 horas. Obrigada pela sua sintonia, você que nos acompanha no litoral catarinense, região do litoral norte, da Grande Florianópolis, do Vale do Rio Tijucas, Vale do Itajaí. Obrigada pela sintonia, fique conosco até às 19 horas. Aproveite para ficar informado no seu início de noite de quarta-feira. Boa noite, Ana Maicotti. Boa noite, Karina Carbone. Boa noite, ouvintes do programa Café Debate. A temperatura neste momento é de 23 graus em Balneário Camboriú. E você vai ouvir no Café Debate de hoje. Comissão de Segurança da Câmara de Itajaí visita penitenciária da Canhanduba. Vereadores fizeram vistoria na estrutura do complexo. Famílias são retiradas de ginásio do bairro Areias, em Camboriú. Elas estavam alojadas no local desde fevereiro, depois de terem sido retiradas da área de invasão onde viviam. Vereador de Itajaí é condenado por divulgar vídeo tendo relação sexual com adolescente. Diretoria do PSDB divulga nota informando o pedido de afastamento do parlamentar. Coletivo Itajaí é multada mais uma vez por descumprir itinerários de ônibus. A empresa concessionária de transporte público também foi notificada por levar mais passageiros que o permitido. Hoje tem também o quadro Liderança com Jamil Albuquerque. A previsão do tempo para os próximos dias e ainda. Na entrevista do dia, o assunto de hoje é a reforma política. Ao vivo, vamos conversar com o professor na Univale, cientista político, Fernando Fernandes. E você pode interagir com o Café Debate através do nosso WhatsApp. O número é o 479-9739-0004 ou também através das redes sociais. O Café Debate está no Instagram e também no Facebook. A nossa página é Café Debate. O programa de hoje está só começando, então não saia daí. Quer melhorar sua qualidade de vida? Então venha fazer o curso de elaboração de produtos funcionais do Senai Itajaí. Aprenda a escolher os ingredientes, preparar suas receitas e garanta sua qualidade e longevidade de vida. Matrículas abertas. Informe-se 0800 48 12 12. Senai Itajaí, na Barra do Rio, próximo à Balsa. Senai Educação, o novo nome do desenvolvimento. Ao movimentar containers, a APM Terminals alia conhecimento local com presença global, garantindo as melhores soluções para simplificar a cadeia logística dos seus clientes. É dessa forma que a APM Terminals contribui para o desenvolvimento de Itajaí e para o futuro da nossa gente. Criatividade, inovação e transformação. O Colégio São José da Rede Santa Paulina oferece de educação infantil ou ensino médio, a qualidade que prepara os estudantes para as melhores universidades. Venha conhecer nossa estrutura e proposta pedagógica. Colégio São José da Rede Santa Paulina. Matrículas abertas. 3348-3266. A distância que nos separa não nos torna refém dos nossos sonhos. Em uma comemoração especial da sua vida, venha para o Ostradamus Florianópolis e faça esse momento ser inesquecível. Rodovia Baldicero Filomeno, 7640. Fone 4833375711. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa. Com a cidade que amamos não é diferente. Participe das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí, terças e quintas às 18 horas. Acompanhe também pela TV Câmara, Canal 9 da Blue TV ou pelo YouTube. Seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Câmara de Vereadores de Itajaí. Eu prefiro ser. Estamos vivendo um mundo de transformações. E nessa nova realidade, a única coisa que não pode mudar é a sua vontade de crescer e evoluir. É por isso que a Univale oferece mais de 70 cursos e toda a estrutura da melhor universidade não pública de Santa Catarina. Aprenda, transforme, seja a diferença. Univale, inscrições abertas. Padre, eu preciso que o senhor me ajude. Só um milagre pode melhorar meus negócios. Meu filho, liga para 3045 ou 3077. O que, padre?
Esse telefone do céu? Filho, confie. Ligue para 3045-3077. A Propaga não está no céu, mas sabe o melhor caminho para o seu negócio. Se você liga para resultados, ainda vai ligar pra gente. O telefone? 3045-3077. Sua habilitação, sem complicação. Grava aí o telefone, liga agora, caro ouvinte. 3046-1920. 3046-1920. Autoescola Dom Bosco Itajaí. A sua preferência é nossa. 18 horas e 11 minutos, estamos de volta com o Café Debate. Agora são 23 graus no município de Camboriú. E olha, na manhã de hoje iniciou a operação de reintegração de posse do ginásio Francisco Duarte de Souza, no bairro Areias, no município de Camboriú. 11 famílias ocupavam o local desde o mês de fevereiro deste ano. Elas foram alojadas no local provisoriamente após serem retiradas de áreas públicas invadidas no loteamento Conde Vila Verde. Agora a gente conversa com o secretário da Defesa Civil de Camboriú, o Flávio Geraldo, que vai nos dar detalhes, de como funcionou essa operação ao longo dessa quarta-feira. Boa noite, secretário. Você consegue me ouvir bem? Boa noite, estou ouvindo. Secretário, explica pra gente, foi concluída a retirada dessas famílias? 100%. Secretário, a ligação não está muito boa, a gente vai refazer a ligação e em seguida a gente te liga de volta. Ok. Enquanto nós vamos trazer então a previsão do tempo para você. Olha, previsão do tempo para amanhã é de céu encoberto. Temporais localizados e chuva moderada a forte em alguns momentos. A temperatura nesta sexta-feira, feriado, deve estar em declínio no fim do dia, com o avanço de uma massa de ar mais frio e seco. Já para o fim de semana, sábado e domingo, o sol deve aparecer com tempo firme em todas as regiões do estado. A temperatura deve estar em declínio, a mínima na madrugada próxima de 0 graus nas áreas mais altas, na região entre o oeste e o Planalto de Santa Catarina, e a gente vai trazer agora a temperatura amanhã na sua região. Para a Grande Florianópolis, máxima de 26, mínima de 19 graus nesta quinta-feira. Para você do Litoral Norte, máxima de 25, mínima de 18 graus. Para a região do Vale do Itajaí, máxima também de 25 graus e a mínima de 15 graus nesta quinta-feira. E agora nós retornamos com a nossa ligação, Ana Maicotti? Vamos trazer então a entrevista conforme anunciamos. Pois é, a gente conversa de novo com o secretário da Defesa Civil de Camboriú, o Flávio Geraldo, sobre essa ação de reintegração de posse que aconteceu no ginásio Francisco Duarte de Souza, no bairro Areias. Secretário, todas as famílias foram retiradas do ginásio. Boa noite. Boa noite. Todas as famílias foram retiradas, 100%. Quantas pessoas ainda estavam alojadas no ginásio? Tinham crianças também? Hoje tínhamos 10 famílias, 35 pessoas, sendo 19 menores e 16 adultos. E quais foram os órgãos que estavam envolvidos nessa operação, secretário? Como da primeira etapa da operação, lá no dia do exercício, no 7 de fevereiro, onde teve todo o planejamento da PM no município, hoje da mesma forma. Nós sabíamos aí nos últimos 30, 40 dias fazendo o plano de ação, trabalhando diariamente, vínhamos tirando famílias, que tinham o caminhão para fazer mudança. Eu fazia todos, eu ia diariamente no ginásio. Todo dia eu passava lá, perguntando se alguém já tinha para onde levar a mudança, enfim. Então, como estava envolvida a PM, os oficiais de justiça para cumprir a ordem social, OAB, Polícia Civil,
destino desses moradores, né? Eles disseram para onde iriam, alguns foram levados de volta às cidades de origem, foram pagas passagens de volta? Eles saíram, vocês ficaram tudo em Camboriú, nós vamos mudando para Vila Verde ou para Monte Alegre. Hoje não teve ninguém que foi para fora do município. Mas durante esses 60 dias de operação, de abrigamento, muitas pagamos passagem para Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim, outras cidades da região. E também foi feita mudança nós fazíamos até Balneário Camboriú. Bom, e foi uma operação pacífica hoje, secretário? Foi totalmente pacífica, também porque eles já tinham ciência desse cumprimento dessa ordem, seria essa semana. Na semana passada, eu estive no local acompanhado do tenente de lá, comandante aqui da Polícia também de Camboriú, e o comandante Ivaldo Gomes, o comandante do 12º Batalhão. Lá, eles falaram que seria o final de semana que passou, seria o último que eles ficariam lá. Então, segundo eles, eu fui lá, falei para eles, estejam preparados, vão embalando, né, empacotando os expedientes, bombas, pedras, marilda, porque até antes de sexta-feira vai ser cumprido a decisão judicial de integração, também porque sexta-feira tem feriado e sábado já inicia um evento de idiomas aqui em Camboriú, que vai de 22 de maio a 22 de abril a 1º de maio. E aí todo o efetivo da PM fica em função do exército siriano. Tá certo, então, secretário, muito obrigado pelas informações, uma boa noite e uma boa semana para você. Boa noite, boa semana. Nós conversamos com o secretário da Defesa Civil de Camboriú, Flávio Geraldo, sobre essa operação de reintegração de posse do ginásio Francisco Duarte de Souza. 11 famílias foram retiradas do local. Elas estavam lá provisoriamente desde fevereiro, depois de terem sido retiradas de áreas públicas invadidas que ficavam no loteamento Conde Vila Verde, em Camboriú. E agora a gente segue com mais informações no Café Debate. Vamos falar agora de Itajaí. Por nota, o diretório municipal do PSDB do município informou que, por recomendação do partido, o vereador José Acácio da Rocha vai pedir afastamento do cargo. O parlamentar... Posso continuar? O parlamentar foi condenado em primeira instância a 7 anos de prisão em regime semiaberto pela divulgação de imagens de relações sexuais com uma adolescente de 17 anos de idade, Karina. A defesa afirma que a garota era namorada do vereador na época e nega que ele tenha distribuído a gravação. Quem deve assumir a vaga de Acácio é Beto Cunha, do PSDB, líder da comunidade carismática do bairro Cordeiros. Falando ainda em Itajaí, a Coletivo Itajaí recebeu hoje à tarde a segunda multa por descumprir itinerários e horários do transporte coletivo no município. A empresa não regularizou a prestação de serviço e a multa pela reincidência é de mais de R$16 mil. Esse é um assunto que a gente já vem trazendo há alguns dias aqui no Café Debate, Karina, e a fiscalização registrou mais uma irregularidade na prestação de serviço da Coletivo Itajaí. Na manhã de hoje, a concessionária foi flagrada transportando usuários acima do limite legal do veículo. A irregularidade foi confirmada no bairro Santa Regina às 6h30 da manhã. Um ônibus transportava 85 passageiros, sendo que o limite máximo permitido é de 78. Na fiscalização de hoje foram contabilizados 161 passageiros para apenas dois ônibus disponíveis. Aquela situação da lotação que a gente vem conversando há algum tempo e da precariedade do sistema de transporte público que está sendo oferecido em Itajaí. Exatamente, Ana. E ainda falando da cidade, uma ação de limpeza na casa de 2 acumuladores de materiais aconteceu nesta semana no bairro Cordeiros. O local estava tomado por objetos, utensílios eletrônicos, recicláveis e lixo, o que dificultava aí a entrada dos próprios moradores e ainda contribuía para a proliferação do mosquito Aedes aegypti e outros animais como roedores e baratas. Na semana passada, as secretarias envolvidas fizeram a primeira visita à casa para conversar com os moradores, prestar orientações e informar sobre a retirada dos materiais. Ontem, os caminhões e máquinas da Secretaria de Obras foram até a casa para começar a remover os entulhos.
Ao todo, foram retiradas 13 caçambas de lixo durante o dia desta casa de acumuladores, no bairro Cordeiros, em Itajaí. A Secretaria de Desenvolvimento Social acompanhou o trabalho de limpeza, fez o cadastro dos moradores e prestou orientações. Eles serão encaminhados ao Centro de Atenção Psicossocial Adulto, o CAPS, para acompanhamento. O objetivo é evitar que voltem a acumular objetos. 18 horas e 21 minutos de Itajaí. Agora a gente vai a Balneário Camboriú, porque um encontro na Escola Municipal Tomás Francisco Garcia, no bairro dos Municípios. Em um encontro, o prefeito Edson Renato Dias ouviu reclamações dos moradores com relação à falta de segurança na localidade. Segundo os moradores, o problema está ligado ao tráfico de drogas. O prefeito alegou que a Guarda Municipal tem intensificado o patrulhamento na localidade para coibir os delitos e evitar o consumo e venda de entorpecentes. No primeiro dia de ronda, foi recuperada uma moto furtada e encontrado um homem com mandado de prisão em aberto e apreendidas drogas. A ação deve seguir durante dias e horários alternados. O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou acelerar a tramitação da reforma trabalhista. O governo Temer conseguiu 230 dos 257 votos necessários para aprovação. Se a proposta de urgência fosse aprovada ontem, a reforma entraria em votação já na semana que vem. Vamos ouvir as informações com o repórter Yuri Hudson. O governo Michel Temer sofreu uma dura derrota nesta terça-feira. O plenário da Câmara rejeitou acelerar a tramitação da proposta de reforma trabalhista. Para aprovar a urgência, eram necessários 257 votos, mas o governo obteve apenas 230 votos a favor e outros 130 contrários à urgência matéria. Caso a urgência fosse aprovada, a reforma poderia ser votada na comissão especial e no plenário da Casa já na próxima semana. O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT, criticou. O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT, criticou a tentativa do governo Michel Temer de acelerar o trâmite da matéria. Essa reforma, o símbolo dela é acabar com a CLT. Por quê? O legislado não vale mais nada. A partir de agora, tudo pode. O empregador, tudo pode. Durante a votação, o Rodrigo Maia, do Democratas, deixou a presidência da mesa, que foi ocupada temporariamente pela deputada Luísa Erundina, do PSOL, que fez uma dura crítica à proposta e gerou reações de governistas. Passa a palavra para o deputado Rogério Marinho, relator dessa desgraça, desse projeto de lei. Presidente, não dá. Gente, deixa eu fazer a crítica. Ela exagerou, mas ela não vai exagerar mais. A reforma trabalhista estabelece que pontos negociados entre empregados e patrões, em caso de acordo, passarão a ter força de lei. A proposta também estabelece o parcelamento das férias em até 3 vezes, jornada mensal de até 220 horas e regulamenta direitos ao trabalhador a partir da lei da terceirização, aprovada pelo Congresso. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 18 horas e 24 minutos e retornamos com o programa Café Debate. Eu cometi uma gafe ainda há pouco, Karina. Eu chamei o prefeito de Balneário Camboriú, de Edson Renato Dias, que na verdade é o prefeito antigo da cidade. Hoje é o Fabrício Oliveira, o prefeito de Balneário Camboriú. O Edson Renato Dias hoje é secretário de Desenvolvimento Regional na Agência de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado em Itajaí. Perdoe-me, prefeito Fabrício Oliveira, pela gafe. Olha, o Café Debate vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós retornamos, nós temos a entrevista do dia aqui no programa. Você pode interagir conosco, inclusive vamos falar sobre a reforma da política nacional. Você pode dar sua opinião sobre esse assunto. Sabe qual é o nosso WhatsApp? Anota aí, é o 479-9739-0004. Nós também estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Você pode interagir com a equipe do programa através destes canais. Não sai daí que a gente já volta com mais informação para você. Quer melhorar sua qualidade de vida? Então venha fazer o curso de elaboração de produtos funcionais do Senai Itajaí. Aprenda a escolher os ingredientes, preparar suas receitas e garanta sua qualidade e longevidade de vida. Matrículas abertas. Informe-se 0800 48 12 12. Senai Itajaí, na Barra do Rio, próximo à Balsa.
Senai Educação, o novo nome do desenvolvimento. Ao movimentar containers, a APM Terminals alia conhecimento local com presença global, garantindo as melhores soluções para simplificar a cadeia logística dos seus clientes. É dessa forma que a APM Terminals contribui para o desenvolvimento de Itajaí e para o futuro da nossa gente. Criatividade, inovação e transformação. O Colégio São José da Rede Santa Paulina oferece da educação infantil ao ensino médio, a qualidade que prepara os estudantes para as melhores universidades. Venha conhecer nossa estrutura e proposta pedagógica. Colégio São José da Rede Santa Paulina. Matrículas abertas. 3348-3266. A distância que nos separa não nos torna refém dos nossos sonhos. Em uma comemoração especial da sua vida, venha para o Ostradamus Florianópolis e faça esse momento ser inesquecível. Rodovia Baldicero Filomeno, 7640. Fone 48-3337-5711. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa. Com a cidade que amamos não é diferente. Participe das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí, terças e quintas às 18 horas. Acompanhe também pela TV Câmara, Canal 9 da Blue TV ou pelo YouTube. Seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Câmara de Vereadores de Itajaí. Eu prefiro ser Estamos vivendo um mundo de transformações. E nessa nova realidade, a única coisa que não pode mudar é a sua vontade de crescer e evoluir. É por isso que a Univale oferece mais de 70 cursos e toda a estrutura da melhor universidade não pública de Santa Catarina. Aprenda, transforme, seja a diferença. Univale. Inscrições abertas. Entrevista. Café Debate. 18 horas 27 minutos, estamos de volta com o programa Café Debate, agora 23 graus em Bombinhas. E hoje a gente recebe o professor e cientista político Fernando Fernandes, professor na Univale. A gente vai conversar sobre assuntos relacionados com a política nacional. Professor Fernando, boa noite, é um prazer receber você aqui no estúdio do Café Debate. Olha, não me falem de ser um prazer, que eu acho maravilhoso. Ele já estava falando que adora dar entrevista, a gente adora muito... receber gente que adora dar entrevista. É sempre muito bom você comunicar com pessoas através de microfone ou de qualquer maneira. Professor, uma curiosidade para o ouvinte que vai te ouvir, né, durante essa entrevista. Explica pra gente qual a tua nacionalidade e por que desse sotaquezinho. Aí que está. Eu costumo dizer que eu já fui uruguaio, mas né? Há tanto tempo morando no Brasil. Já faz tanto tempo, faz uns 40 anos. Sim, eu amo de paixão. Ademais, eu sou naturalizado, eu sou brasileiro naturalizado. Só tem um porém que todo mundo pergunta, e vou aproveitar para responder, porque eu sei que algum ouvinte já está perguntando. E se na hora do futebol você torce para quem? Ah, quando é Brasil, Uruguai, eu torço para o Uruguai. Só. Como assim? O resto do tempo sempre Brasil. Como se fosse meu time, como se fosse, sabe, tem gente que torce para Flamengo, Corinthians, aquela coisa. Então meu time é Uruguai. Meu time. Mas como é que faz em casa? Mas perdemos sempre, perdemos. Ah, eu não assisto. Em casa? Não assisto. Paola se tranca no quarto e fica gritando os gols, aquela coisa toda. Quando ela vibra é porque o Brasil fez gol. E eu fico menos mal ali na sala, tranquilo. Mas não assisto, não tenho coração para isso. Isso é bem administrado na família? Sim. Não é uma coisa, para mim é esporte, né? Não é outra coisa. Professor, agora que a gente vai falar sobre política, vamos começar avaliando o cenário político brasileiro na atualidade. O que o senhor avalia, traz de avaliação um estudioso nesse sentido? Há uma coisa que é importante que a cidadania tome consciência, porque estamos vendo as coisas acontecerem, mas não estamos conseguindo enxergar o que há por trás disso tudo. Há uma parte da classe política que por ação e outra parte por omissão, que tomaram de assalto a nossa nação, que se apropriaram do país. Né? E há um hábito de muitas décadas, no sentido de a população achar que a população tem que servir o Estado, tem que servir os políticos, e os políticos acharem que a população lhes deve satisfações, ou pior, que não devem nenhuma explicação. Que o meu único problema é na hora da eleição, porque essas são as regras do jogo. Tenho que passar por uma eleição e tenho que me eleger, mas depois eu não devo satisfações a ninguém, não devo explicações. Eu tenho e posso fazer o que eu bem entendo. E isso está nos levando. E não quero aqui ponderar a questão da corrupção. Não quero aqui ponderar, isso que é só uma tragédia, isso aí é
escatológico, isso é a barbaridade pós-fim do mundo, né? Sem precedentes na história e indistintamente, atinge parelho. E eu costumo dizer que essa corrupção não nasceu lá, essa corrupção nasceu na casa, nasce na casa das pessoas, que não conseguem enxergar. Os pequenos gestos, né? É importante que as pessoas saibam. Em tudo, em tudo. Quando você vai ocupar a vaga do idoso, está lá ocupado, tem uma mocinha, tem um rapazinho lá, porque... E daí? Por quê? E ainda encarando, ainda tirando satisfações, se prevalecendo de que o velhinho é um vulnerável e assim por diante. O ciclista pedalando na faixa de pedestre, qual é a parte de faixa de pedestre que você não entendeu? Você é ciclista. Você fazendo um investimento para fazer umas ciclovias nas vias mais importantes da cidade, que custa fortunas ao contribuinte, e o ciclista utilizando a pista de qualquer maneira, como se tivesse mais direitos que você, se te xinga, etc. O que fazem os pilotos de moto, ultrapassar por qualquer lugar e acham que estão sempre no certo, te quebram os espelhos, aquela coisa toda. Tudo isso é desvio de conduta. Esses caras um dia são vereadores, são prefeitos, são governadores, deputados, senadores, presidente da República. Estamos falando desse ser humano. Isso é um reflexo de uma sociedade corrupta. Olha, eu não acharia nesse ponto, porque me parece que no geral a cidade não se toca que isso é desvio de conduta, que isso é corrupção. Ou a desesperança leva as pessoas, dizemos, se eles podem, eu também posso, achar que está todo mundo no bang-bang, sabe, no longínquo. O que é não devolver 50 centavos de troco se os caras estão roubando 50 milhões de reais? Sim. Aí usa isso como uma muleta, né? Sim, nós vimos a maioria das desculpas. Sim, mas quando era fulano, podia... Não podia nem quando era fulano, nem pode você hoje, nem pode alguém amanhã. Exatamente, uma frase. Né? O pior é quando as pessoas imaginam que quando estiverem ocupando o mesmo lugar desses políticos, vão aproveitar para roubar mais. Ah, se eu estivesse lá, eu aproveitaria para retirar, já que todo mundo tira também. Né? Vocês notaram? Uma frase que eu gosto muito nesse contexto é aquela: o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é o errado, mesmo que muita gente esteja fazendo. Então, isso eu acho que serve muito como parâmetro quando você pensa em situações como essa, porque isso, às vezes, realmente, às vezes você se sente assim um idiota por fazer o certo, por fazer o correto, e vendo as pessoas ao seu redor se dando bem porque estão fazendo o que é errado. Mas aí entra essa questão, né? Nesse mesmo sentido, há muitas décadas, o Rui Barbosa dizia alguma coisa, né, de tanto ver triunfar as nulidades e não sei o quê, acabo me envergonhando de ser honesto, disso, daquilo e tal. É exatamente isso. Que se você sentir vergonha, fazer o certo. Se chegar a essa inversão de valores, nós temos que fazer alguma coisa. Pois é, exatamente. O que fazer para melhorar esse cenário? Primeiro, estar atento. Em segundo lugar, não comprar prato feito. Analise, vai atrás, pesquise. Veja realmente o que tem por trás dessa proposta. Aí hoje chega no WhatsApp, que é uma maneira de comunicação bastante usada hoje, ninguém precisa de explicações, sabe de que se trata. Chega alguma coisa e você já, sem muita reflexão, você já toca adiante que alguém diz que isso é bom porque isso vai salvar a Lava Jato. Porque... Sabe, quando você analisa, não, tem gente de todos os lugares que tem desvio de conduta, está querendo aproveitar a situação para tirar proveito, para tirar vantagem, para trazer brasa para sua sardinha. Então o cidadão está sendo muito leviano com essas coisas. Não está levando a sério a sua nação. Isso é o que apavora. O que está me deixando hoje pontualmente muito assustado, é a reforma política. A reforma política, eu não consigo nem mensurar impropérios para me dirigir a essa aberração que está sendo gestada na Câmara Federal. É de uma desfaçatez, é de uma insensibilidade, é de uma arrogância o que está sendo preparado. E se estamos há tanto tempo falando em golpe, isso será golpe. Se isso conseguir passar, será golpe. É de uma arrogância e não de uma ignorância, porque eles sabem o que estão fazendo. Sabem exatamente o que estão fazendo. Eles vão urdindo, eles vão traçando projetos e tal, sempre pensando no que me convém. Não estão pensando, eu tenho que legislar em razão do que convém ao cidadão. Não. Eles legislam em causa própria. Então isso tem que te levar necessariamente a concluir o seguinte: o político não pode fazer a reforma política,
Porque ele não vai fazer a reforma política que seja boa para a sociedade. Ele vai fazer a reforma política que lhe convier. E deve ser feita por quem essa reforma, professor, na sua opinião? A reforma tem que ser feita através, por exemplo, até pode ser elaborada, mas submetida a um referendo. Né? Referendo, o Congresso elabora a norma e submete à população para ver se a população aprova ou não aprova. Mas como isso fica meio complicado, geralmente, necessariamente, exatamente, vai vir um pacote feito, que vai ter um monte de maldades. De pegadinhas, né? Até na pergunta, eu lembro quando teve um de armas, que a pergunta induzia você a entender o oposto. Né? E às vezes até dessa forma, a coisa é construída de uma forma que a população não consegue discernir o que ela está votando. E veja, ninguém se engane. Tem pessoas boas, tem pessoas bem intencionadas que as circunstâncias acabam atropelando. Mas, em regra, nós estamos sendo atacados e achacados por um grupo de políticos que pensam que são os donos da nação. Dá exemplos pra gente do que tem de tão horrível, quais são os piores pontos da reforma política? Vamos lá. Em primeiro lugar, se fala muito da suplência dos senadores. Olha, nós temos... o senador é um cargo majoritário e a casa onde eles atuam, ela é exatamente igual para todos os estados. Representa a pessoa jurídica, representa a unidade da federação. Então, por isso, todos os estados, inclusive o Distrito Federal, têm 3 senadores. Então, são paritários, que para que em algum lugar tenha um relativo equilíbrio, né, levando em consideração a proteção dos melhores interesses, não do cidadão, e sim da unidade da federação. E a Câmara de Representantes, que por isso tem esse nome, representa o cidadão. Não é? O Senado, ao ser majoritário, ele tem por hábito, mas não por ser majoritário, e sim por ser esse tipo de casa, que é paritária, que tem 3 senadores de cada estado, e que se renovam de 1/3 e 2/3. Numa eleição se renova 1/3, outra eleição se renova 2/3, precisamente para que permaneçam na casa pessoas com experiência suficiente como para poder ir tocando. Imagina se tu renova 1/3 e desse terço acaba, aliás, renova toda a casa e disso acaba voltando só, sei lá, 20% dos senadores. Não é? E será que esse 20% vai dar conta? Será que vai dar conta de que maneira? Porque os outros são bisonhos, são novatos, estão chegando novos. Então por isso se faz, é uma questão de prudência. Então você faz com 2 suplentes. Por que você faz com 2 suplentes? Suponha que o titular fique impedido por doença, fica impedido por uma questão legal, perca o mandato, venha a falecer. Nessas situações, o primeiro dos suplentes vai assumir. E se com esse suplente será que não acontece nada? E se acontece alguma coisa? Seria a primeira vez que acontece? Não, não ia ser a primeira vez. Então você faz o que? Assume o segundo. Aí seria muita desgraça que os 3 tivessem um tipo de problema. Por isso que são 2 suplentes. Aí a proposta é assim, não, vai ser um suplente só. Mas esse suplente, se tiver que assumir definitivamente, no impedimento ou na falta do titular, então esse suplente vai assumir só até a próxima eleição, onde será eleito. Aí te cria esta situação. Terá estados que vão ter eleição para 2 senadores e terá estado que vai ter eleição para um só, quando é a renovação de 1/3. Aquele estado que tem que fazer essa reposição. E um dos senadores será para 4 anos, para cumprir, para preencher o mandato que faltou, daquele que faleceu, não é? E o outro será para 8 anos. Ou senão você vai quebrar. Né? Os 2 vão ser para 8 anos, mas então na próxima eleição este estado vai ter só uma vaga e os outros estados vão ter 2 vagas. Veja, já cria um desequilíbrio, cria um desequilíbrio. Mas tem uma coisa pior. E se o terceiro ia falecer, como é que você faz? Tem um estado que fica só com 2 senadores, até que chegue a próxima eleição? Isso é ridículo. Você o que pode fazer é limitar a questão de em que situações pode tomar posse, em que situações o outro pode se afastar e assim por diante. E aí você moralizou o negócio. E ponto, você resolve. Agora, você pode também abordar a questão das remunerações, a questão das aposentadorias com pouco tempo de prestação de serviço como senador e assim por diante. Que isso é o que está nos liquidando. Não ter 3 vagas, 2 vagas, 2 suplentes. Isso é ridículo, isso é cosmético, isso é rir na cara
sabe? Ou seja, os problemas da política nacional não estão sendo discutidos nessa reforma política. Não, mil vezes não. Eles não discutem, não têm interesse em discutir, nenhum interesse tem em discutir. São os altos salários. Então eles que fazem? Eles jogam essas questões para que a cidadania, para poder se veja, nós estamos agora porque essa reforma e porque o voto de lista, porque lá na Alemanha, nós não somos alemães, nós somos brasileiros. E por falar nesse voto de lista? Tá, mas tem coisa pior. Não, pior que o voto de lista não tem nada. Explica pra gente um pouquinho desse voto de lista. O voto de lista é o seguinte, o voto de lista é a melhor piada da década. É a melhor piada, sim, porque só imaginando que isso é uma piada, sabes? Que o legislador está brincando, que é um brincalhão, e que você consegue superar essa questão, entender essa questão, não querer ir lá e amarrar ele num poste e dar uma surra de cinta, sabe, como a mãe dele tinha que ter feito quando era novinho para educar. Então, veja, o voto de lista é o seguinte, eu dou um exemplo, que é o Uruguai. O Uruguai eu vou uma vez por ano visitar, porque só que as férias me permitem. Então vou lá visitar minha filha, minha neta, meu neto, meu filho e meu netinho. E amigos, sobrinha, irmã. E me dá a impressão, não só porque é uma nação que muda pouca coisa, os lugares físicos parece que é tudo igual, tudo certinho, do jeito que está, sabe? Então você mata a saudade mesmo porque você volta à época que você tinha 15 anos, 16 anos e andava ali. Então, e os políticos são os mesmos, e de vez em quando eu descubro, não são os filhos ou são os netos daqueles políticos. Veja, uma família, só uma família, 3 presidentes já na nação, que coisa bacana, né? Que virtuosa essa família, né? Não, eles têm voto de lista. E o que é um voto de lista? O voto de lista é que o dono do partido vai dizer quais são os candidatos. Então, mas então aí os partidos teriam que organizar uma maneira, e eu publiquei um livro que fala sobre as prévias, sobre o cidadão ir lá escolher. O nosso problema no Brasil, sério, faltam candidatos, é que nós temos partidos políticos que no formato que eles existem são cartórios com donos. Esse é o nosso problema sério. Aí que está a corrupção. Você não consegue com que o cidadão filtre isso. O partido político tem dono e eu não posso ser candidato avulsa. Eu tenho que estar afiliado a um partido político e a democracia não se consuma sem os partidos políticos. Então eu preciso dos partidos políticos, mas não preciso desses partidos políticos. Então o voto de lista, digamos assim, eu estou imaginando a lista, o voto de lista lá nas Alagoas. Vamos lá, para falar bem longe, para ninguém achar que eu estou... Porque tu esquece o de 1,60 m, porque deixaste o cara do 1,60 m de fora, fala do 2,10 m, deixaste do 1,90 m de fora, não. Pois é, vamos falar longe. 60, não dá. Vamos lá, vamos falar de longe. Vamos lá falar de longe. Vocês imaginam na lista de Alagoas sem Renan Calheiros? Sem o Renan Calheiros Júnior? Sem o Fernando Afonso Collor de Mello? Vamos falar da Bahia também? Sem a Rosa. Então, vocês percebem? Então a lista vai ser o que o dono do partido queira que tenha a lista. Então você nunca mais vai se livrar. Porque no momento em que você vai votar, vai exercer a soberania de maneira direta, aí você pode filtrar, pode ser, vocês ficam de fora. Não? Ah, você está aqui, vamos pegar o exemplo da Lava Jato, foi na lista, pode até ser uma injustiça, mas é o direito do cidadão. E a prevalecer isso, na próxima eleição não tem essa possibilidade. Mas então eles estão respirando, não, mas isso só até 2022. Aí em 2022 estaríamos com a metade voto de lista, para não dizer que não falei das flores, né? A metade voto de lista e o resto voto distrital. O voto distrital é majoritário. Voto majoritário para representar a população, não. O voto que tem que representar a população é proporcional. Por quê? Porque você tem que conseguir com que a casa dos representantes, que é a Câmara Federal, represente ou espelhe a sociedade, proporcionalmente. A quantidade de trabalhistas, a quantidade de democratas, a quantidade que são a favor disso, a quantidade que são a favor daquilo. Então as minorias, as maiorias e os tamanhos médios estarão todos representados proporcionalmente. Quando você vai para o voto distrital, você parte para o majoritário. Então o majoritário, eu lembro da primeira eleição em Gaspar, a partir dos 2 turnos. Gaspar não tinha 2 turnos. Gaspar aqui em Santa Catarina. Mas tinha 5 candidatos.
O prefeito eleito, me parece que levou 18% dos votos do total do colégio eleitoral, porque você tirava os brancos e os nulos e o que levaram os outros, ele foi o que levou mais votos. Então ele foi eleito com 18%. Esse é o voto majoritário, esse é o voto distrital. Então, se você diz, nesse distrito tem, vamos dividir ali, digamos assim, a região da Anfre é um distrito em Santa Catarina, e a região da Anfre, que é um distrito, pode escolher 3 deputados. Vão ser os 3 deputados mais votados neste distrito. Então, será que os 3 deputados mais votados vão representar toda a cidadania, todas as tendências, todos os interesses desta região? Não. Com o proporcional, é bem possível que tenha alguém que fique de fora. Também fica de fora, bem menos. Por quê? Porque ele é proporcional. Essa que é a história. Então, essas duas pérolas ali, que eles estão há muito tempo querendo impor, há muito tempo, de tempos em tempo, quando aparece um problema desse, não, a solução é o voto de lista. Por quê? Eles alegam, né, que é para tornar as campanhas mais baratas e mais fáceis de fiscalizar. Tá, mas tem uma campanha que é mais barata e muito mais fácil de fiscalizar. De outra maneira. Claro, por exemplo, você vai deixar uma campanha barata, você tira toda a questão de marketing e cosmetologia, porque o caro numa campanha é precisamente isso. Vocês vejam esses problemas que estão havendo agora e tal coisa. Boa parte do Caixa 2 é para os marqueteiros. Não porque os marqueteiros são pilantras, são bandidos, porque o custo é caro, é elevado disso aí. Material gráfico é caríssimo. Tudo. Então você liquida isso aí. Eu cheguei no Brasil já em 1976 e eu lembro que tinha a propaganda na TV, o presidente era o Geisel, o último presidente, não, penúltimo presidente militar, o último foi o João Batista de Oliveira Figueiredo. E lembro que tinha propaganda e me chamou muitíssima atenção, porque tinha uma foto na TV e estava lá, Jason Tupi Barreto. E alguma coisa lá, e o número do partido era do MDB, que era o que tinha lá, era Arena e PMDB. E MDB, tinha só essas duas. Movimento Democrático Brasileiro e Aliança Renovadora Nacional. Situação, Aliança Renovadora Nacional e Movimento Democrático Brasileiro, que fazia contestação. E era uma coisa interessante, porque eles tinham que ir para a rua buscar voto, eles tinham que chegar na tua casa, tinham que ir no comício, eles tinham, sabe, sem showmício, sem parafernália, e sem pirotecnia, sabe, como tem que ser, para que o eleitor te conheça, e olhe nos teus olhos e escute de você, sabe, e consiga acreditar. Não é como comprar um carro, você olha a pessoa, conversa, ela pode ser um profissional do estelionato, mas, em regra, você consegue confiar no teu time, dizer, não, essa pessoa me passou uma aura boa, me passou uma série de energias positivas. Nessa história, as mulheres saem ganhando com o sexto sentido feminino, né? Se saem. A gente sabe de tudo. Sempre saem, sempre saem. Mas algum ponto que o senhor gostaria de destacar, professor? Eu tenho aqui, eu trouxe uma relaçãozinha. Então, eles falam em caciquismo, falam naquela coisa e tal. Mas se você não reforma a legislação dos partidos políticos de forma que os partidos políticos sejam órgãos democráticos, aqui é tudo no cabresto. O partido tem dono e o dono do partido diz como é que vai ser a coisa. E é empurrado goela abaixo, e goste quem gostar. Eles estão falando de uma federação de partidos. Nada mais é da tal da verticalização. Quando o legislador constitucional tratou desse assunto lá na subcomissão, e está lá escrito, porque ninguém precisa acreditar no professor Fernando. Eu tive que pesquisar para escrever um livro, está lá escrito. Ele não queria que fosse dessa maneira, precisamente para atender os antagonismos e os pontos de vista diferentes de uma mesma sigla, que tem que ser a mesma sigla em todo o território nacional, mas não necessariamente a tendência dos líderes políticos das diferentes regiões tem que ser a mesma. Precisamente por isso não quis a tal da verticalização o legislador constituinte. Ele me empurrou goela abaixo. É isso ali. Ah, não, mas não vai ter mais a coligação para proporcional. Essa é uma forma de você eliminar os pequenos partidos, porque a corrupção é por conta dos pequenos partidos. Sabe, em poucas palavras, eles querem montar, estão montando e vêm com as sucessivas reformas políticas, essas maravilhosas, eles vêm afunilando a coisa de maneira de deixar o eleitor de fora. Eles não querem o eleitor incomodando. E o eleitor parece não se incomodar com isso. O eleitor parece que não está percebendo que isso lhe diz respeito. Que ele tem que... Não, que negócio é esse aqui? Que voto de lista? Então, pera lá, para fundar São Paulo, uma das primeiras cidades de São Paulo, os caras desembarcavam, não chegavam aqui que nós vamos fundar, e o primeiro que faziam era uma eleição
para escolher os dignatários, quem ia administrar, quem ia ser, quem ia poder prender alguém, sovar, quem ia aplicar a justiça. E agora, centenas de anos depois, eles querem nos deixar de fora. Retroceder. Nem retroceder, né? Professor, a gente não tem muito tempo de entrevista ainda. Eu gostaria de saber a opinião do professor sobre esse projeto que regulamenta as punições para crime de abuso de autoridade. Qual que é a sua opinião, a sua avaliação com relação a esse assunto que estava previsto para ser votado hoje, né? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, eu acho que tem muito disso no Brasil, tem muito disso. Tem muito policial abusando, tem muito promotor abusando, tem muito juiz abusando, e assim por diante. De todas as esferas, tem muito prefeito abusando, enfim, quem tem, porque tem um ditado muito antigo que se tu quer conhecer o Joãozinho, dá-lhe um carguinho. Né? Então você vai saber, se dá alguma forma de poder no ser humano e ele vai tentar, de alguma maneira, para brilhar e tal, e começa a demonstrar como ele é forte, como ele é pesado, como ele manda, como ele faz e acontece. Então isso acontece muito. Parece que o que está faltando, e de fato está faltando, que seja bem definido, bem delineado o que é e o que não é. De há muito tempo a nossa legislação está pedindo, não teríamos chegado em diversas situações a este ponto das autoridades em todos os níveis estarem abusando do poder que elas têm, não estaríamos chegando a este ponto. Porque, em definitiva, o Estado é o que fica, é o pior empecilho do cidadão. O Estado se serve do cidadão. O cidadão é o criador. O Estado é a criatura. Então você tem que criar normas para limitar o Estado nos seus abusos. Você deu ao Estado uma incumbência, ele tem que cumprir. Você tem que criar normas para limitar seus abusos. Alguma coisa tem que ser feita. Talvez esta não seja a melhor norma. Certamente não é a melhor hora. E com absoluta certeza, não são as melhores pessoas a propor isso aí. Mas é necessário e alguma coisa nesse sentido tem que ser feita. Karina, 18 horas e 52 minutos, acho que a gente tem que encerrar a nossa entrevista de hoje. Professor, foi um prazer conversar com você, nos esclareceu muito e com certeza também aos ouvintes, não só com relação à reforma política, a gente acaba sempre abrangendo outros assuntos relacionados à política nacional. É sempre um prazer receber você aqui. É sempre um prazer atender o convite de vocês. Me convidem sempre que eu gosto de vir. Aliás, ninguém precisa concordar comigo, né? Claro, claro. Eu só estou expressando a minha opinião. Mas é assim que tem que ser mesmo, ouvir opiniões diferentes. É isso aí, professor. Obrigada, então, pela participação. Olha, o Café Debate vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco retornamos com as últimas informações do programa de hoje. Não sai daí. O Café Debate já volta. Quer melhorar sua qualidade de vida? Então venha fazer o curso de elaboração de produtos funcionais do Senai Itajaí. Aprenda a escolher os ingredientes, preparar suas receitas e garanta sua qualidade e longevidade de vida. Matrículas abertas. Informe-se 0800 48 12 12. Senai Itajaí, na Barra do Rio, próximo à Balsa. Senai Educação, o novo nome do desenvolvimento. Quer melhorar sua qualidade de vida? Então venha fazer o curso de elaboração de produtos funcionais do Senai Itajaí. Aprenda a escolher os ingredientes, preparar suas receitas e garanta sua qualidade e longevidade de vida. Matrículas abertas. Informe-se 0800 48 12 12. Senai Itajaí, na Barra do Rio, próximo à Balsa. Senai Educação, o novo nome do desenvolvimento. Quer melhorar? Containers, a APM Itajaí e para o futuro da nossa cidade, inovação e transformação. O Colégio São José da Rede Santa Paulina oferece de educação infantil ao ensino médio, a qualidade que prepara os estudantes para as melhores universidades. Venha conhecer nossa estrutura e proposta pedagógica. Colégio São José da Rede Santa Paulina. Matrículas abertas. 3348-3266. A distância que nos separa não nos torna refém dos nossos sonhos. Em uma comemoração especial da sua vida, venha para o Ostradamus Florianópolis e faça esse momento ser inesquecível. Rodovia Baldicero Filomeno, 7640. Fone 4833375711. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa.
Com a cidade que amamos não é diferente. Participe das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí, terças e quintas às 18 horas. Acompanhe também pela TV Câmara, Canal 9 da Blue TV ou pelo YouTube. Seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Câmara de Vereadores de Itajaí. Eu prefiro ser Estamos vivendo um mundo em transformações. E nessa nova realidade, a única coisa que não pode mudar é a sua vontade de crescer e evoluir. É por isso que a Univale oferece mais de 70 cursos e toda a estrutura da melhor universidade não pública de Santa Catarina. Aprenda, transforme, seja a diferença. Univale, inscrições abertas. Entrevista. Café Debate. Estamos de volta com o programa Café Debate. A temperatura neste momento é de 22 graus em Tijucas. Karina, hoje o programa foi corrido, passou rápido. Quando a conversa é boa, normalmente é assim, né? É verdade, é verdade. Voando. Mas o seguinte, a nossa entrevista com o vereador Rubens Angioletti sobre a visita da Comissão de Segurança da Câmara de Itajaí ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí vai ficar para amanhã. Então amanhã a gente conversa ao vivo com o vereador Rubens Angioletti para falar sobre essa visita ao Complexo Penitenciário. Agora é a hora do nosso quadro, liderança de toda quarta-feira com o Mastermind Jamil Albuquerque. Vamos acompanhar. Boa noite, Karina Carbone, Ana Maikoff, ouvintes do programa Café Debate. Esta semana nós vamos falar sobre mais uma das competências essenciais das pessoas que têm um resultado acima da média, que têm uma vida acima da média. O que essas pessoas têm em comum? O que é que os une e orienta? O que faz com que elas realmente se destaquem em uma sociedade? O Dr. Napoleão Hill, ele pesquisou durante 20 anos os comportamentos das pessoas bem-sucedidas. Quais os comportamentos empreendedores? Depois de 20 anos, ele publicou o resultado desta pesquisa em um livro chamado A Lei do Triunfo. Dentre as competências, que são 17 características, qualidades das pessoas bem-sucedidas, ele destacou uma, que é a número 1, objetivo principal bem definido. Todas as pessoas altamente eficazes, elas têm objetivos bem definidos. Por que isso? Porque sem direção não há nenhuma possibilidade da pessoa ter alta performance. Sem direção não há nenhuma possibilidade da pessoa ter alto desempenho. Sem direção não há nenhuma possibilidade da pessoa aplicar suas habilidades e traduzir isso em resultados. Sem direção a pessoa não tem competência, porque é a direção que define onde a pessoa quer chegar. Então, o grande caminho é: tenha princípios e tenha objetivos. Os princípios é a sua raiz, é onde você está, e seus objetivos é onde você quer chegar. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que sabem claramente o que querem, objetivos maiores combinados com objetivos menores. Objetivo para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 15 anos, para daqui a 20 anos, 30 anos, onde você quer chegar. Ou combinado com objetivos de curto prazo, metas de curto prazo, para ir desfrutando da caminhada. De forma que, como nossos encontros têm um fio condutor, que é a liderança, todo líder precisa ter sua definição de propósito, que é o início de todo. Sua definição de propósito, que é o início de todas as realizações, seu objetivo principal bem definido, combinado com vários outros objetivos. Esta semana, reveja quais são os seus objetivos bem definidos. Aproveite o feriado para refletir sobre esses objetivos, e agora em especial o feriado de Páscoa. Pense em como você pode renovar